Ontem eu tava vivendo, gente, uma crise existencial enorme e do nada veio um insight na minha cabeça de assistir uma turnê da Madonna, né? E aí eu escolhi assistir a turnê Stick and Sweet dela, que ocorreu de 2008 a 2009. E foi uma das turnês que mais, tipo assim, a geração da minha época, assim como a nova geração, referencia quando se fala em show de Madonna. Principalmente porque foi uma turnê que passou aqui no Brasil e não passava desde muitos anos na carreira dela e deixou todo mundo super feliz na época e virou um marco, todo mundo imitava os looks da Madonna, as músicas e afins. Só que aí eu pensei assim, gente, esse álbum que tem o suporte ali por trás dessa turnê é o Rapadura, também conhecido como Hard Candy, né? E é um álbum controverso, dito por muitos como bomba. Então eu pensei o quê? Por que não fazer um vídeo sobre tours icônicas que os álbuns de suporte são umas bombas nucleares? Ou quase. Mas antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop ou de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem um caminhão de estampas de todas as artistas que eu falo aqui nos vídeos, como Madonna, como Michael Jackson, como Lady Gaga, como todo mundo que eu vou estar falando nesse vídeo. Você precisa conferir. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Então com um clique você chega lá e confere tudo. Bom, como eu já comecei a falar da Stick and Sweet, eu vou continuar na Stick and Sweet como a nossa primeira turnê aí que vem de um álbum bomba. Bom, a Stick and Sweet, ela é suportada pelo álbum Hard Candy, que foi um disco de estúdio da Madonna que, na época que ele foi lançado, ele era apreciado pelo fato dele ser um som daquele momento, mas foi uma situação do seguinte, a Madonna deixou de ditar tendências para fazer um álbum de tendência, o que gerou um disco completamente datado e esquecível naquele momento. Então, muitos criticam este ponto do álbum, o repertório dele ser muito marcado pela época e não ser uma coisa que envelheceu com as pessoas ouvindo aquilo pós essa época. Então, vamos dizer que assim, o álbum é uma bomba pelo fato dele ser datado. Bom, essa nova turnê da Madonna, ela já é também um ponto interessante de virada na carreira dela, não somente por ser do disco Hard Candy, mas também porque é a primeira turnê que a Madonna fez sob esse novo contrato 360 que ela fez também com a Live Nation, que ajudou muito também a tudo ser um grande sucesso. Essa também foi a primeira turnê dela a passar pelo México e América do Sul em 15 anos. Ela começou os primeiros shows em agosto de 2008 na cidade de Cardiff e terminou em São Paulo. Posteriormente foi anunciado que a Madonna retomaria a turnê no verão de 2009 com mais 27 shows, a maioria marcados em território europeu. A extensão de 2009 começou na Arena O2 de Londres e terminou em Tel Aviv. Vale lembrar que a recessão financeira da Austrália fez com que a turnê não passasse por lá. É um ponto importante. O que faz essa turnê tão icônica é sem dúvida o fato da Madonna ter dividido os blocos em alguns momentos temáticos icônicos que não ela apenas referenciou na carreira dela, mas que também ditou tendência para outras artistas pós ela fazer uma turnê. Nós temos o bloco Pimp, temos um bloco Old School, temos um bloco Gypsy e também temos um bloco Rave. A Madonna fez alguns mashups com músicas icônicas aí da cultura eletropop, né, que na época tava bombando bastante, com algumas músicas que ela aplicou na turnê e deixou simplesmente tudo muito icônico. Um exemplo é Music, que ela misturou com Put Your Hands Up for Detroit. Essa turnê foi um sucesso absoluto e se tornou uma das mais lucrativas de todos os tempos na história, principalmente por uma artista feminina. A tour lucrou mais de 410 milhões de dólares durante o seu período aí de shows. Agora, ainda falando de Madonna, né, não tem como a gente não falar da MDNA World Tour, né, que foi a turnê que sucedeu a Stick and Sweet e também é uma turnê que o álbum de suporte é considerado uma bomba nuclear na carreira da Madonna, que é o MDNA.
O que faz o MDNA um álbum tão ruim é que as músicas têm uma produção muito confusa. É óbvio que na época o eletropop estava em alta quando ela lançou esse disco, mas a produção do álbum teve dedo de tanta gente que no final das contas, o que era para ser um produto diferenciado dentro daquele mercado do eletropop, ficou um produto sujo e também, igualmente como o Hard Candy, datado. Tanto que, quando o MDNA chegou pra gente, as pessoas disseram que o Hard Candy ganhou mais valor, e eu concordo totalmente, porque o MDNA é o pior álbum da Madonna. A turnê aconteceu com 88 shows e começou em 31 de maio de 2012 em Tel Aviv e terminou na Argentina em 22 de dezembro de 2012. Essa é a quinta turnê da Madonna com a Live Nation e conseguiu visitar vários lugares também diferentes do que normalmente ela fazia de shows. Essa turnê é descrita como a jornada de uma alma das trevas à luz e foi dividida em sessões temáticas com vários looks incríveis, como por exemplo uma parte de transgressão, uma parte de profecia, uma parte masculino, feminino e redenção, entre outras. Obviamente a MDNA World Tour possui uma das melhores formulações de looks da carreira da Madonna, ao lado aí da nossa queridíssima turnê do Hard Candy, que é a Stick and Sweet. Essa também é uma das turnês mais referenciadas quando se fala em Madonna ever, principalmente pelos looks como, por exemplo, de Vogue, que é simplesmente o mais memorável de todos, sem dúvida. Saindo um pouquinho do mundinho de Madonna e indo também agora para o mundinho de uma outra diva pop no mesmo nível de Madonna, é sem dúvida Kylie Minogue. A Kylie lançou um disco que é simplesmente tenebroso, chamado Kiss Me Once, que, precisamos dizer, né, gente, não salva quase nada dentro dele. São pouquíssimas coisas. Literalmente o álbum tem uma das piores músicas que eu jamais imaginei que a Kylie lançaria na carreira dela, que é com outro grande artista, que é a canção Beautiful, que é um feat com o Henrique Iglesias, que parece que foi gravada dentro de uma lata de tinta coral. A turnê visitou a Europa, Austrália e Oriente Médio. A turnê aconteceu depois que a Kylie Minogue também assinou com a Roc Nation. Ela foi anunciada em março de 2014 e as primeiras datas que aconteceram foram na Europa. Os figurinos da turnê foram todos criados por estilistas bombados, como por exemplo Jean-Paul Gaultier, Julie McDonald, William Wild, Marchesa e Dolce Gabbana. A turnê ficou entre as 100 mais lucrativas de 2014, rendendo mais de 21 milhões de dólares somente no período que ela aconteceu. Uma outra pessoa também que fez uma turnê icônica, que até hoje é uma turnê referenciada por muitos, sem dúvida foi a Lady Gaga com a Joanne World Tour, que também vem em suporte do disco Joanne, que é visto por muitos como o disco mais esquecido da carreira da Lady Gaga. A proposta desse show era mostrar, obviamente, uma nova perspectiva da Lady Gaga, assim como o álbum Joanne fez muito bem isso, né? A Gaga se despiu de toda aquela, vamos dizer assim, parafernália pop que transformou ela numa popstar única e resolveu usar lookinhos muito mais assim, vamos dizer, voltada para terninhos, bom chapelão, com o seu queridíssimo cavalo e um vinhozinho e um violão. A turnê começou em agosto de 2017 em Vancouver, no Canadá, e terminou na Inglaterra. Esses shows foram considerados mais minimalistas em comparação, como eu disse, às turnês anteriores da nossa querida Gaga, mas recebeu muitos elogios por conta da habilidade de canto dela e principalmente a conexão com o público. Vale lembrar que a turnê foi cancelada por conta da fibromialgia de Gaga e rendeu até aqui no Brasil mesmo o icônico meme Brasil I'm Devastated. De qualquer forma, a turnê foi um sucesso absoluto, se tornou uma das mais lucrativas daquele ano e principalmente mais lucrativas da geração, rendendo mais de 95 milhões de dólares na sua época, vendendo quase 1 milhão de ingressos, com licença. Bom, agora eu vou ser muito criticado, mas sim eu vou colocar essa turnê e esse álbum aqui. History World Tour do Michael Jackson em suporte do álbum History, que obviamente não é um dos melhores álbuns do Michael, mas é icônico mesmo assim. Bom, o que faz o History um álbum meio que mistura
né, como podemos dizer assim, a percepção dos fãs, de acordo com a discografia que o Michael já tinha, é que esse álbum, ele não tem meio que uma coesão musical como os outros. Se a gente pega a era Dangerous, que aconteceu antes do History, a gente vai perceber que o álbum foi pensado em todos os seus melhores pontos, assim como a própria turnê do álbum Dangerous. Quando a gente chega no History, o Michael basicamente gravou algumas músicas novas, né? E colocou algumas músicas que ele já tinha gravado no passado dentro do projeto, formando aquele álbum. Isso, infelizmente, resulta num projeto que acaba tendo músicas principais, mas canções ali que a gente chama de fillers. De qualquer forma, a History World Tour foi a terceira e última turnê solo que o Michael Jackson fez na carreira dele. Ela abrangeu a Europa, Ásia, Oceania, África e América do Norte. A turnê incluiu 82 shows, passando por 57 cidades, e como o próprio Michael diz, era o inferno em vida. Ele conseguiu cantar para mais de 4,5 milhões de fãs, e a turnê foi um marco na sua época por conta da alta tecnologia usada nas performances. Isso daí fica também mais icônico quando a gente analisa o fato dos looks também da época serem muito marcantes. Tanto que vários artistas depois de Michael Jackson começaram a utilizar meio que a mesma ideia de tecnologia que ele aplicou na History World Tour nas suas próximas turnês. E isso mudou também muito esse tipo de cenário para shows depois da turnê History. Então ela tem um legado muito icônico. Na época que a turnê aconteceu, ela rendeu mais de 165 milhões de dólares, porém, atualizando isso daí com a correção, dá mais de 300 milhões hoje em dia. Uma das turnês mais bem-sucedidas dos anos 90. E por último, né, gente, vamos deixar uma cantora aposentada, né, Rihanna, com a turnê do Unapologetic, que também foi conhecida como Diamonds World Tour. A turnê dos diamantes veio com o disco Unapologetic, que também é um álbum que divide um pouco a opinião entre os fãs das antigas versus os fãs mais novos. Enquanto muitos amam o Unapologetic por ser meio que tipo assim, um dos melhores contatos que eles tiveram com o trabalho de Rihanna, os fãs das antigas torcem um pouco do nariz exatamente porque muitos dizem que esse álbum ele é mais fillers do que de fato canções que tipo assim, são marcas registradas na carreira da Rihanna, como a gente testemunhou até mais ou menos ali no Loud e no Talk That Talk. Essa turnê foi anunciada em setembro de 2012 após a apresentação dela no VMA. Ela começou em Buffalo, em Nova York, e terminou em Nova Orleans, na Louisiana. A turnê passou pelas Américas, passou na Europa, Ásia, África, Austrália e fez de Rihanna uma artista a fazer 96 shows. Essa foi a primeira turnê australiana dela desde a turnê de 2011 com a The Last Girl on Earth Tour. O que de fato fez essa turnê muito maravilhosa, além obviamente das grandes performances, é que a crítica percebeu um grande amadurecimento da Rihanna no aspecto de shows, mas ao mesmo tempo isso deixou óbvio que a Rihanna ficou bem cansada com todo esse movimento que aconteceu na carreira dela ali, né? A era Unapologetic tem suas loucuras, né? Como por exemplo a turnê 777, que é outro surto total aí, mas que não é no nível da Diamonds. A turnê arrecadou 137 milhões de dólares, quase 138 milhões na verdade. Rendeu inclusive para a Rihanna a quinta turnê mundial com maior bilheteria de 2013, ranqueada pela Billboard. Inclusive, na África do Sul, ela bateu um recorde de público, onde ela conseguiu lotar um estádio, sendo a mulher mais nova a conseguir fazer isso. Poderosa, né, gente? Só a Rihanna pra conseguir fazer um babado desse acontecer, mesmo com um álbum bomba. Bom, agora eu quero saber de vocês. Quais outros álbuns bomba, ou marromeno, podemos dizer aí que tiveram turnês icônicas? Comenta aqui que quem sabe eu não faço um parte 2 pra vocês. Fechado? Ó, beijo imenso, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!